Então, vamos lá. O primeiro tema será o que é o CDG e quando suspeitar. O nosso primeiro palestrante é o doutor Tiago Oliveira. Doutor, dá um oizinho para gente. Ele está aí? Está aqui, aham. O doutor Tiago, ele é um médico geneticista e fellow em erros inatos do metabolismo. Ele é graduado em medicina na Universidade Federal de Campina Grande, residência médica em genética médica pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, curso de capacitação e aperfeiçoamento de erros inatos do metabolismo pelo Hospital das Clínicas em Porto Alegre também. As áreas de interesse dele é genética médica, erros inatos do metabolismo, neurogenética, triagem neonatal, doenças raras e bioética. Doutor Tiago, por favor. Bom dia, pessoal. Estão conseguindo me ouvir bem? Bom dia, sim. Bom dia. Uhum. Maravilha, então. Eu vou já iniciar aqui a projeção da minha tela para a minha apresentação, certo? E aí, como eu vou conseguir ver mais a reunião, vocês me avisam se está tudo ok, tá joia? Certo. Então, estou abrindo aqui. Vocês estão vendo a minha tela com a apresentação, com a aula? Está carregando, sim, abriu. Doutor Tiago, então agora são 9h30, então nós temos até 10h15 para a sua apresentação. O senhor gostaria que a gente sinalizasse o tempo ou tudo certo? Pode sinalizar quando faltar 5 minutos, mas eu estou com o celular aqui também, de qualquer forma. Ótimo. Vocês avisem quando faltar uns 5 minutos, tá bem? Então, com a palavra agora, fique à vontade, vamos todos aproveitar bastante. Tendo dúvida, vocês podem colocar no chat que no final a gente vai fazer todas juntas, ok? Então, pessoal, bom dia novamente. Quero agradecer, é uma satisfação enorme estar aqui hoje com vocês, participando desse evento da Associação CDG Brasil. Eu acho que esses eventos são muito válidos quando eles envolvem pacientes e famílias, para a gente poder conversar, tirar as dúvidas, trazer a participação de vocês. Como já foi apresentado, sou médico geneticista, tenho fellow em erros inatos do metabolismo, e atualmente eu trabalho em Recife, no Hospital das Clínicas, da Universidade Federal do Pernambuco, no Serviço de Doenças Raras Raros, também em Recife, e na triagem neonatal do estado da Paraíba, tá? Então, a minha aula é o que é CDG e quando suspeitar. Então, declaro não ter conflito de interesse nessa apresentação, e declaro que acompanho pacientes com CDG nos processos de diagnóstico, segmento, tratamento e aconselhamento genético, tanto no SUS quanto no consultório particular. Estava revisando ontem que no momento estou acompanhando 6 famílias CDG, e para todas elas eu sempre falo da associação, divulgo, falo da importância de estar junto, de trocar experiências com outros pais, outras famílias, e acho muito louvável o trabalho de vocês. Vamos seguir, então. Vamos começar falando do nome, né? O que é CDG? Então, a minha aula ela vai ser com uma linguagem bem acessível, eu tentei fazer de uma maneira bem simples, tranquila, porque eu sei que a maior parte do público são de pais, são de mães, que querem, às vezes, informações mais mastigadas, mais simplificadas, para a gente não ficar falando temas tão difíceis, tão complicados. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, no final a gente debate, se quiserem que a gente aprofunde alguma coisa, podem também perguntar, mas vai ser uma aula muito tranquila, e a gente começa falando sobre o nome, né? CDG é da sigla em inglês, que é Congenital Disorders of Glycosylation, que é, então, os nossos defeitos congênitos de glicosilação. Então, a palavra congênita significa presente ao nascimento, disorders, então, a gente tem algumas opções aí de tradução, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, defeitos, distúrbios, doenças, desordens, e a glicosilação. No Brasil, o termo mais correto, né, no Brasil, para a língua portuguesa, seria defeitos congênitos de glicosilação. É esse o termo que está nos descritores de saúde, tá? E aí, como eu comentei no slide anterior, a gente pode ter aquele termo disorders traduzido para outras palavras, e eu sei que alguns outros colegas, alguns outros médicos, em laudo de exame, o próprio paciente procurando na internet pode achar outros nomes, né? Então, doença, desordem, distúrbio, são todos nomes muito parecidos,
Eu só quero fazer um comentário em relação ao termo desordem, porque em inglês é disorders, mas essa palavra desordem, ela não fica muito adequada para a terminologia médica, então a gente acaba preferindo usar defeitos, ou distúrbios, ou doenças congênitas da glicosilação. Para essa aula, eu vou usar o termo defeitos congênitos. Mas e o que é a glicosilação? Então, a glicosilação ela é um processo bioquímico que acontece em todos nós, o tempo todo, em que a gente tem uma ligação de um açúcar, esse açúcar geralmente é do tipo glicano, a uma proteína, a um lipídio ou outra molécula. Então, os açúcares, as proteínas, os lipídios, eles são todas moléculas que estão circulando no nosso corpo, desempenham diversas funções. Alguns a gente obtém da alimentação, outros o nosso próprio corpo fabrica, e algumas proteínas, alguns lipídios e outras moléculas, eles precisam estar ligados a um açúcar para poder funcionar, para poder desempenhar a sua função. E essa ligação desse açúcar a essa outra molécula é o processo, então, da glicosilação, tá? A glicosilação, ela pode ser classificada dependendo do tipo. Então, a classificação mais aceita atualmente, a mais atual, é que divide em defeitos de N-glicosilação, defeitos de O-glicosilação, defeitos da síntese do glicosil fosfatidil inositol, ou GPI, os defeitos de glicosilação de lipídios e outros defeitos de glicosilação. Esse N e esse O que aparecem nos principais tipos de defeitos de N-glicosilação se refere meramente ao elemento da molécula da proteína que vai receber a molécula de açúcar. Então, se o açúcar ele é ligado no nitrogênio da proteína, é um defeito é uma N-glicosilação. Se é ligado no oxigênio, no O, então é um O-glicosilação. E se a gente tem, então, um defeito em uma dessas vias, a gente vai ter, então, respectivamente, defeito de N-glicosilação e defeito de O-glicosilação. E para que serve a glicosilação? Então, já comentei um pouquinho. A glicosilação ela vai ser muito importante para o trabalho dessas moléculas que estão recebendo a molécula de açúcar. Então, aquelas moléculas que precisam passar pelo processo de glicosilação, elas geralmente vão ser estabilizadas, elas vão funcionar melhor, digamos assim. A gente vai ter uma comunicação entre as diferentes moléculas que estão glicosiladas, então um processo que a gente chama de sinalização. A gente vai ter uma meia-vida, uma duração das moléculas muito maior, elas vão ser menos degradadas quando elas estão glicosiladas, e a própria função delas que pode ser modificada, pode ser melhorada, e também o transporte delas dentro da célula ou fora da célula. Então, fazendo uma analogia muito simples, né, acredito que todo mundo aqui é da época do Popeye, é como se fosse dar o espinafre para o Popeye. Então, a glicosilação, ela vai dar uma turbinada, ela vai ajudar a melhorar, ou a modificar, ou a funcionar uma determinada molécula, uma proteína, um lipídio, outra molécula, que está recebendo aquele açúcar. Então, a glicosilação, ela é uma etapa fundamental do nosso metabolismo. E uma alteração da glicosilação, ela pode alterar diversos outros processos bioquímicos. Então, a gente pode ter mudanças na formação de estruturas do corpo, a gente pode ter mudanças no funcionamento dessas estruturas, a gente pode ter mudanças no desenvolvimento neurológico, mudanças no crescimento, mudanças na imunidade e por aí vai. Porque se a gente não tem a glicosilação feita da maneira correta, aquela função, aquele trabalho que seria realizado por aquela molécula que não foi bem glicosilada, vai acabar comprometendo em cascata, né, em sequência, várias outras atividades, várias outras funções dentro do nosso corpo. Quando a gente fala de estrutura, a gente está falando de alterações anatômicas, né, então a mudança em um determinado órgão, em uma determinada parte do corpo. Essas alterações estruturais, elas já estão presentes no período pré-natal e podem ser observadas ao nascimento. Claro que em alguns casos, dependendo da alteração estrutural, às vezes é uma estrutura de cérebro, às vezes é uma alteração estrutural de coração, às vezes pode até demorar o diagnóstico, mas são coisas que já estão presentes ao nascimento do indivíduo. E elas, em geral, não mudam com o tempo. E aí a gente tem alguns exemplos: hipoplasia de cerebelo, que a gente sabe que acontece nos PMM2 CDGs, malformações cardíacas, que aparecem em vários tipos de CDG, mamilos invertidos, lipodistrofia. Todas alterações de estrutura, de formato,
enfim, de anatomia de alguma estrutura de algum órgão por conta de um defeito da glicosilação que estava envolvido no desenvolvimento daquele tecido, daquele órgão, daquela estrutura. Na função, a gente já está falando do funcionamento, né, literalmente, então, de como trabalha uma célula, um tecido ou um órgão. Então, podem aparecer ao longo da vida, as alterações funcionais, elas não estão presentes obrigatoriamente ao nascimento, elas podem ir surgindo, então, um paciente que às vezes não tem determinada alteração funcional, nesse momento, futuramente ele pode vir a apresentar, ele pode vir a desenvolver, e elas podem mudar com o tempo. Elas podem ir surgindo, elas podem ir melhorando, elas podem ir se agravando, elas podem se manter estáticas. E aí a gente tem os exemplos de atraso de desenvolvimento, que muitas vezes vai estar relacionado a uma alteração de estrutura também, alterações da imunidade, alterações de coagulação, alterações sensoriais, então de visão, de audição, também fazem parte desse grupo. Então, quando a gente tem uma alteração da glicosilação, a gente pode afetar qualquer uma dessas partes. E por isso, então, que muitos dos CDGs, muitos dos defeitos congênitos de glicosilação, são condições multissistêmicas. O que a gente quer dizer por esse termo multissistêmica? Que afeta diversos sistemas. Então, afeta o sistema nervoso, afeta o sistema cardiovascular, afeta o sistema gastrointestinal, afeta o sistema músculo-esquelético, então, vários sistemas envolvidos. E isso acontece para a maioria das CDGs, aproximadamente 80%. Existem algumas CDGs que elas são monossistêmicas, digamos assim, elas afetam apenas um sistema. Algumas, por exemplo, afetam apenas a imunidade. Então, um único defeito de glicosilação, ele pode levar a alterações de múltiplos processos bioquímicos, que podem, então, levar alteração de múltiplos tecidos e órgãos, que podem, então, levar ao surgimento de múltiplos sinais e sintomas. Por isso que os CDGs são condições clinicamente tão complexas, tão variadas, tão diferentes umas das outras, e mesmo entre pacientes pode ser diferente. Então, é uma condição que ela pode afetar basicamente tudo do organismo, do indivíduo, mas a gente destaca alguns sistemas que são mais afetados que os outros e que são os que geram sinais de alerta para o médico, para a médica, outro profissional de saúde, ou mesmo para os familiares, de pensarem que talvez aquele paciente, aquela criança ou aquele adulto tenha um CDG. Então, o sistema nervoso central é um dos mais afetados. Muitas alterações podem aparecer, então a gente traz aqui alguns exemplos dos mais comuns, como atrofia cerebral, que seria a diminuição, literalmente, a diminuição do volume do cérebro, anomalias de corpo caloso, então o corpo caloso é uma estrutura bem especial do sistema nervoso central, e muitos CDGs têm uma alteração de corpo caloso, uma malformação, ou mesmo uma ausência de corpo caloso. Hipoplasia de cerebelo, que eu já comentei, que aparece na PMM2-CDG, e essas alterações de estrutura muitas vezes estão associadas com alterações funcionais, então alteração do desenvolvimento neuropsicomotor. Então, atrasos dos marcos globais, a criança com CDG, ela pode então ter um atraso daquelas etapas de aquisição de habilidades, então sustentar o pescoço, sustentar o tronco, engatinhar, andar, começar a falar, desenvolver frases, todos esses marcos podem estar comprometidos numa criança com CDG. Isso pode depois, futuramente, levar a uma dificuldade escolar, ou às vezes a criança até teve os marcos dentro do esperado para a idade, mas ela teve uma dificuldade escolar quando começou ali na escolinha. Alterações comportamentais podem aparecer, e inclusive traços do espectro autista. Eu sempre costumo explicar isso para alguns pacientes CDG, né, que tem também autismo, que o autismo ele está dentro da síndrome, ele está dentro do CDG, ele não seria uma condição à parte. Epilepsia, que também muitos CDGs apresentam, e distúrbios do movimento, aqui é exemplo, ataxia, que é o desequilíbrio, a falta de coordenação para andar, para pegar um objeto, para desempenhar algumas funções. A parte ocular também, a gente tem vários sinais e sintomas de alerta. Então, temos alterações do movimento ocular que podem aparecer, como estrabismo, nistagmo, alterações de fundo de olho, que a gente fala que são as alterações nessa porçãozinha final do olho, quando já chega, começa o caminho para chegar no sistema nervoso central, no cérebro. Então, alteração de retina, retinopatia, do nervo óptico, que é a neuropatia óptica. Então, são todas alterações que podem aparecer também.
Alterações estruturais cardíacas, então a comunicação interatrial, interventricular, doença das válvulas cardíacas também pode aparecer em alguns CDGs. Cardiomiopatia, que é uma disfunção do músculo do coração, então o coração é um músculo, e quando ele tem uma disfunção, seja por uma alteração de formato, seja por uma alteração funcional, a gente tem uma cardiomiopatia como a hipertrófica, a dilatada, e até alterações do ritmo cardíaco, arritmias cardíacas também podem aparecer nos CDGs. E o fígado, né? O fígado é outro órgão que a gente sempre cuida, sempre avalia em CDG. Algumas CDGs não apresentam usualmente alteração hepática, outras apresentam. E quando o CDG tem alteração hepática, ele basicamente pode se apresentar de duas maneiras. Ou uma forma mais aguda e mais grave, de início precoce, às vezes no primeiro ano de vida, com icterícia, né, que é o amarelão, que em algumas regiões do país fala, evoluindo muitas vezes para uma insuficiência ou até mesmo para a falência do fígado, a falência hepática. E também pode ser uma disfunção hepática mais lenta, mais arrastada, que vai aparecendo ao longo do tempo e que geralmente tende a ser crônica, geralmente com aumento do tamanho do fígado, que é a hepatomegalia, uma alteração da consistência do fígado, que a gente chama de fibrose, e alteração de alguns exames do fígado, incluindo as transaminases, TGO e TGP. Alterações de imunidade, de coagulação e alterações de linhagens celulares aparecem em muitos CDGs também. Então, da imunidade, nós podemos ter alteração das imunoglobulinas, que são um dos nossos mecanismos de defesa contra germes, bactérias, vírus, etc. Então, o paciente ele pode apresentar infecções de repetição, pode apresentar infecções atípicas, então infecções mais graves, com germes mais diferentes, de uma apresentação mais exuberante, por conta de uma alteração da imunidade. Alterações de coagulação, que seriam, então, os fatores de coagulação, e a gente pode ter para os dois lados, a gente pode ter tanto uma alteração de coagulação que facilita do paciente ter sangramentos, quanto alterações de coagulação que facilitam do paciente ter trombose, que são aquelas, imagine aquelas casquinhas de ferida, né, quando a gente se corta, a gente se machuca, forma aquela casquinha de ferida por fora ali, cobrindo a ferida, imaginem que seria coisas dessas acontecendo dentro do corpo da pessoa. Então, a formação de um trombo, que pode, para algum órgão, causar algum infarto, causar alguma isquemia, e é também uma complicação que pode aparecer em alguns tipos de CDG. E alteração de algumas linhagens celulares do sangue, então pode aparecer anemia, pode aparecer neutropenia. E, por fim, falando da parte muscular, de neuropatia periférica, que também pode acontecer em alguns CDGs, pode levar a fraqueza muscular, hipotonia, atraso dos marcos motores e atrofia e hipotrofia muscular. Esses são os principais sinais e sintomas de alerta que a gente fala. Vejam que é muita coisa, né? E ainda tem outros que podem aparecer, então episódios stroke-like, que são episódios similares a um AVC, mas na realidade não é bem um AVC, é uma falta de energia para o sistema nervoso central, não é como o AVC clássico que a gente costuma falar. Microcefalia, que acontece em muitos CDGs, geralmente associado a alterações estruturais. Então, o cérebro da criança tem uma atrofia, tem uma mudança na sua anatomia e não consegue acompanhar o crescimento usual e acaba ficando menorzinho, que é o que a gente chama de microcefalia. Hidrocefalia também pode aparecer, e várias outras alterações de sistema nervoso central. Dismorfias faciais, então alterações do padrão de face, de olhos, de nariz, de boca, de orelhas. Catarata é outra alteração oftalmológica que pode aparecer. Perda auditiva. Enteropatia, que é uma característica de uma disfunção do intestino, isso geralmente leva à diarreia. Síndrome nefrótica, alteração renal que pode levar a inchaço, edema, cistos renais, existem alguns tipos de CDG que têm cistos renais, alterações anatômicas de genitália também estão descritas, baixa estatura, secundária a uma dificuldade de ganho de peso, ou mesmo por alterações esqueléticas, os pacientes CDGs, dependendo do tipo, podem ter alterações do próprio formato e tamanho dos ossos, e lipodistrofia, que seria a alteração do tecido subcutâneo. Depois eu vou mostrar umas fotinhas, e dermatite, ictiose e outras alterações de pele também estão descritos em alguns tipos de CDG. Então, vejam que é uma clínica muito variada, dependendo do tipo de CDG, a gente pode ter apresentações com muitos sinais e sintomas.
E aqui eu trago algumas fotos de PMM2-CDG, que é a forma mais comum. Então, vejam que tem algumas dismorfias. Para a gente geneticista que tem um olhar treinado, a gente olha o rostinho da criança, ou do adolescente, do adulto, e a gente encontra algumas variações que muitas vezes são familiares, são parecidas com o pai, parecidas com a mãe, mas que às vezes nos chamam a atenção e que podem dar pistas para o diagnóstico. E aqui as alterações, então, de tecido subcutâneo, a lipodistrofia. Então, aqui a gente tem os pads, né, os coxins de tecido adiposo em região de quadril, tanto na parte posterior quanto na parte anterior, e aqui o mamilo invertido, não sei se vocês conseguem ver bem na foto, que também é característico de alguns tipos de CDG, inclusive PMM2. Então, basicamente, qualquer sinal e sintoma pode ser CDG, né? A gente tem, então, uma apresentação clínica que pode ser inespecífica, porque quando a gente fala, por exemplo, de atraso de desenvolvimento, com alteração de sistema nervoso central, alguma alteração estrutural, existem diversas condições genéticas e até mesmo não genéticas que podem causar isso. Então, às vezes, é uma apresentação clínica que pode ser muitas doenças, inclusive CDG. Isso, infelizmente, pode levar a um diagnóstico mais demorado, um diagnóstico que é desafiador para o profissional de saúde. Mas é muito importante que a gente lembre da existência de CDG, que a gente pense em CDG na presença de qualquer sinal ou sintoma desse que eu citei de alerta. Joia? Mas e por que que algumas pessoas têm CDG? Para a gente poder falar desse tópico, agora a gente vai ter que falar dessa coisa maravilhosa que é o DNA. Então, explicando para vocês assim de maneira bem simples, bem tranquila, o que que é o DNA. Então, o DNA é o nosso código, né? Eu costumo dizer que é o nosso manual de fábrica ou o nosso livro de receitas, certo? E o DNA ele está dividido em cromossomos. Então, quando vocês escutam a palavra cromossomo, ele se refere a uma divisão do DNA. O DNA ele está empacotadozinho, enroladinho em estruturas que na foto parecem umas minhoquinhas, ou às vezes está nessa figurinha assim que parece um X, isso é o que a gente chama de cromossomo, tá? E os cromossomos, eles estão divididos em genes. Então, ao longo do cromossomo, nós temos vários genes. Cada gene, então, cada pedacinho desse dentro do cromossomo tem uma função, tem um trabalho a realizar. Ele não está ali à toa. E alguns genes, eles geram, né, a palavra, o termo mais científico seria codificam, proteínas que participam da glicosilação. Então, dentre os milhares de genes que existem nos cromossomos, no DNA da espécie humana, alguns genes, não são todos, alguns genes estão associados no processo da glicosilação, que a gente já comentou lá no início o que que é. Um gene, então, qualquer gene, não precisa ser um gene da glicosilação, ele pode sofrer uma mudança, ele pode sofrer uma mutação ou uma variante genética. Então, ele tem uma mudança na sua sequência, o gene ele é como uma sopa de letrinhas, de 4 letrinhas, A, T, C e G, e se a gente tem uma mudança em uma dessas letrinhas, uma mudança na ordem, se a gente tira uma letra, coloca outra no lugar, se a gente tira e não coloca outra, se a gente duplica, a gente então tem uma mudança nessa sopa, a gente tem uma mudança nessa sequência desse gene. E essa mudança, por causa dela, pode ser que o gene não trabalhe mais corretamente, pode ser que ele não consiga mais desempenhar a função que ele tinha por causa dessa mudança, dessa mutação ou variante genética. E então, se nós temos um gene envolvido na glicosilação, e esse gene ele tem uma variante genética, pode ser que a função dele fique comprometido, pode ser que o trabalho que ele ia desempenhar dentro da glicosilação não seja mais como era para ser. Então, aqui, só para trazer uma figurinha que a gente vai usar nos próximos slides, um gene saudável, ele está trabalhando tranquilo, super bem, porque ele não tem nenhuma mutação, ele não tem nenhuma variante genética patogênica, ele está desempenhando o trabalho dele, mandando bala direitinho. Enquanto um gene alterado, então um gene que tem uma mutação, tem uma variante genética, ele já não está trabalhando como deveria, ele está ali dormindo um pouquinho, mais preguiçoso, mais cansado, ele não está fazendo o trabalho como aquele que não tem a mutação, não tem a variante genética, está fazendo. Então, alguns genes, e isso é o que a gente vai falar para os próximos slides, para vocês diferenciarem uma coisa da outra,
Alguns genes que participam da glicosilação, eles estão em cromossomos que a gente dá o nome deles por números. Então, nós temos cromossomos que recebem um número de 1 a 22. Quando um gene de glicosilação está presente num cromossomo que recebe um nome pelo número 1 a 22, e ele tem uma mutação, tem uma variante genética, ou seja, ele não vai trabalhar mais corretamente, a gente pode, então, ter um CDG. Esses aqui vão ter, então, uma herança autossômica dominante ou recessiva. Guardem essa informação que a gente vai utilizar nos próximos slides. Há alguns genes que participam da glicosilação, porém, não estão nos cromossomos que são nomeados por números, mas sim no cromossomo que recebe o nome pela letra X. E aí, nesse caso, se a gente tem uma mutação, uma variante genética no gene que está relacionado à glicosilação e está no cromossomo X, nós então temos uma herança ligada ao X. A gente vai comentar agora o que é essa herança. Então, trazendo aqui como exemplo de herança autossômica recessiva, que é o tipo de herança mais comum nos CDGs, eu trago como exemplo o gene PMM2. Então, todos nós, tá? Todos nós temos 2 cromossomos 16 em cada uma, quase cada uma das nossas células, cada pedacinho do nosso corpo. Então, todos nós temos um cromossomo 16 que veio do nosso pai, um cromossomo paterno, e um cromossomo 16 que veio da nossa mãe, um cromossomo materno. E lá nesse cromossomo 16, tanto do pai quanto da mãe, nós temos, então, o gene PMM2. Então, alguns pacientes, às vezes, porque escutam alguns médicos falando, dizem assim, o meu filho tem o gene. Na realidade, o gene todo mundo tem. Todos nós temos o gene PMM2 e temos 2, um que veio do nosso pai e um que veio da nossa mãe. Mas o que acontece é que os pacientes, ou algumas pessoas, têm uma mutação, uma variante genética nesse gene. Mas o gene todo mundo tem, certo? Então, todos nós temos um PMM2 que veio do nosso pai e um PMM2 que veio da nossa mãe. Esses 2 PMM2, eles vão trabalhar, então, em dupla. O PMM2 do pai vai fazer o seu trabalho e o PMM2 da mãe vai fazer o seu trabalho. Vamos pensar aqui, então, nas situações. O PMM2 do pai e o PMM2 que veio da mãe estão trabalhando certinho, direitinho, eles não têm nenhuma mutação, nenhuma variante genética. Então, esse caso aqui é o que acontece na maioria das pessoas. A maioria das pessoas vai ter tanto o PMM2 da mãe quanto o PMM2 do pai trabalhando direitinho, vai ser o que a gente chama de um homozigoto saudável. Ele vai ter aí mais ou menos 100% do gene, né, 50% do pai e 50% da mãe, trabalhando direitinho. Essa situação aqui de baixo, em que a gente tem um dos 2 genes, aí pode ser tanto paterno quanto materno, tá? Não importa. Um dos 2 está trabalhando, mas o outro deu ali uma cochilada, ele tem uma mutação, ele tem uma variante patogênica, então ele não está conseguindo desempenhar o seu trabalho. Isso é o que a gente chama de heterozigoto, ou, nessa situação aqui, de portador. Isso, pessoal, é o que acontece na maioria, não são todos os casos, mas é o que acontece na maioria dos pais de um paciente PMM2-CDG. Então, quando a gente tem uma criança PMM2-CDG ou outras CDGs de herança autossômica recessiva, nós temos essa situação, em geral, para o pai e para a mãe. Eles são heterozigotos. Eles têm um gene trabalhando bem e o outro não está trabalhando tão bem. Tiago, por que então essa pessoa não tem CDG também? Por que ela não tem os sinais e sintomas da condição? Porque esse daqui que está trabalhando bem, ele dá conta do recado sozinho. Ele não precisa, digamos assim, do outro para estar trabalhando. Então, ele consegue fazer o trabalho dos 2. Tá? De maneira bem simplista, seria mais ou menos assim. Então, a pessoa não tem os sintomas, ela não tem a doença, porque esse único gene que está trabalhando, ele é suficiente. Agora, quando os 2 genes têm uma mutação, têm uma variante patogênica, ou seja, não estão trabalhando como deveriam, aí sim, então, nós temos um paciente PMM2-CDG, em que nós temos uma atividade dessa dupla muito menor que 50%, né? Chega às vezes perto de 0. E aí, isso é o que a gente chama de um homozigoto ou heterozigoto composto. Nessa situação, sim, o indivíduo, ele tem a condição, porque ele não tem nenhum dos 2 genes trabalhando, tá? Aqui, então, mostrando o esqueminha da família, isso é o que a gente geralmente observa numa família PMM2-CDG. O pai, ele é heterozigoto,
ele tem uma mutação em um dos dois PMM2 dele, mas ele não tem a doença porque ele tem um outro gene que está funcionando direitinho. A mãe, a mesma situação. E quando eles vão gerar os seus filhos em conjunto, vai ser uma matemática, né? Vai ser um joguinho de possibilidades. Quando a gente tem um encontro no filho ou na filha daquele gene PMM2 do pai que tem a mutação com aquele gene PMM2 da mãe que tem a mutação, ou seja, a criança vai ter os dois genes com a mutação, tanto do pai quanto da mãe, o gene, infelizmente, não vai estar trabalhando, ele vai ter, então, a condição APMM2-CDG. A gente tem outras possibilidades, não é obrigatório que esse casal tenha sempre esse filho ou essa filha com PMM2-CDG. Pode ser que ele tenha um filho que seja heterozigoto, como é o pai, pode ser que tenha um outro filho que é heterozigoto, como é a mãe, e pode ser que tenha um filho que não seja nem heterozigoto, que não herde nenhuma das duas mutações. Então, não é obrigatório que um casal que já teve um filho PMM2-CDG ou outra CDG de herança autossômica recessiva tenha sempre filhos com CDG. Pode ser que aconteça, pode ser que se repita, mas não é obrigatório. E essa possibilidade de repetição, de recorrência, é de 25%. Por que 25%? Porque é uma chance em 4, né? Então, nós temos 4 possibilidades, uma das possibilidades tem a condição, PMM2-CDG, então, 10 dividido por 4, nós temos, então, 2,5, 25%. Tá joia? Esse aqui é o esqueminha que acontece para a maioria das famílias. Eu digo a maioria porque pode ser muito raramente em que apenas um dos pais seja heterozigoto, e na realidade, o segundo gene PMM2 da criança sofreu uma mutação de novo, que a gente fala. Então, na realidade, aquele gene que tem a mutação, não veio a mutação já do pai ou da mãe, mas sim foi desenvolvido na formação da criança, na geração do gameta que formou a criança. Então, isso é o que acontece na maioria dos casos, mas pode ter alguma situação mais rara em que um dos dois não seja na realidade heterozigoto, não tenha a mutação e tenha sido uma situação raríssima de que aquela mutação se desenvolveu na formação daquela criança, tá joia? Aí é preciso que cada família, né, verifique com o seu médico, com a sua médica, como que é essa questão do status genético da família para que esse aconselhamento genético seja feito da maneira mais adequada, certo? Esse aqui é o exemplo da herança autossômica recessiva. Vamos passar, então, para um exemplo de herança autossômica dominante. Como eu comentei, a maioria dos CDGs vai ter herança autossômica recessiva, mas nós temos alguns casos de herança autossômica dominante, como o gene GANAB, o GANAB, que ele está, então, localizado no cromossomo 11. Então, aqui, novamente, todos nós temos um cromossomo 11 que veio do nosso pai e um cromossomo 11 que veio da nossa mãe. Então, temos um gene GANAB que veio do pai, e um GANAB que veio da mãe. Todos nós somos dessa maneira, certo? E os dois genes, então, estão trabalhando. Na doença dominante, é um pouco diferente o raciocínio para a doença recessiva, certo? Nesse caso aqui, quando nós temos tanto o gene que veio do pai, quanto o gene que veio da mãe trabalhando, desempenhando a sua função, não tem nenhuma mutação, não tem nenhuma variante genética, isso aqui é o que acontece na maioria das pessoas. É o homozigoto saudável com mais ou menos 100% do gene trabalhando, 50% do pai e 50% da mãe, tá? Só que aqui tem a seguinte questão: quando a gente tem uma mutação ou uma variante em um dos dois, seja o que veio do pai, seja o que veio da mãe, a gente já vai ter uma doença, porque o que está trabalhando, ele não vai conseguir desempenhar a função pelos dois, ele não vai conseguir cobrir o colega, digamos assim. Então, a ausência do trabalho de um dos dois genes já é o suficiente para causar doença. É diferente da herança autossômica recessiva, em que, quando um dos dois não está trabalhando, a gente tem um heterozigoto saudável, que não tem doença, pode ser que venha a ter filhos que tenham doença. Aqui na herança dominante, se um dos dois não estiver trabalhando, já é suficiente para que a gente tenha, então, a condição, a gente já tem, então, um paciente GANAB-CDG, certo? Aqui são os exemplos, então, de como funciona a herança autossômica dominante. Quando a gente tem um pai ou uma mãe que já tem a condição, já é diagnosticado, ele vai ter, então, a possibilidade de transmitir
claro que sem querer, né, por um processo biológico aleatório que não tem como controlar a transmissão da mutação da variante patogênica naquele gene, no GANAB, e aí ele tem, então, uma chance de 50% de ter um filho ou filha que tenha também a mesma condição, a mesma CDG. Mas também pode acontecer a situação de que, na realidade, nem o pai nem a mãe têm a mutação, tem a variante patogênica, o gene deles, o GANAB, está funcionando direitinho, mas quando a criança é formada, o gameta que leva o DNA da mãe ou o gameta que leva o DNA do pai tem uma mutação, que vai ser, então, a criança, o primeiro caso da família. Isso também pode acontecer, e é um processo aleatório da natureza que pode acontecer com qualquer indivíduo, que é de que o seu filho receba uma mutação, a variante patogênica, que não havia nos pais, que foi uma coisa nova, um processo aleatório da natureza de gerar uma mudança no DNA. Isso também pode acontecer, tá? E para finalizar essa parte da herança, de como os CDGs podem se repetir na família, a gente tem a herança ligada ao X. A herança ligada ao X é mais complicadinha de explicar, porque nós temos a seguinte diferença. Nos indivíduos que são sexo cromossômico 46XX, tá? Então, as mulheres, né, em geral, 46XX, elas têm 2 cromossomos X, um que veio do pai e um que veio da mãe, certo? Enquanto aqueles indivíduos 46XY, né, ou homens, eles têm um cromossomo X apenas, que veio da mãe, porque esse Y aqui vem do pai. Então, os homens, os 46XY, eles têm apenas um cromossomo X, enquanto os 46XX, as mulheres, têm 2 cromossomos X. Então, se a gente pensar aqui como exemplo o gene ALG13, tá? Quem é 46XX, quem tem sexo cromossômico feminino, tem 2 ALG13, um que veio do pai e outro que veio da mãe. Quem é sexo cromossômico 46XY, sexo cromossômico masculino, tem apenas um ALG13 que veio da mãe. Então, tem essa diferença da quantidade de genes entre 46XX e 46XY, certo? E aí nós temos um pouquinho mais de... Opa, acho que alguém abriu o microfone. Não sei se é para avisar do tempo. Vamos lá. Então, em relação à herança ligada ao X, aqui pode ser qualquer gene, tá? Eu não deixei especificamente do ALG13 porque tem algumas particularidades. Mas quando a gente está falando de um indivíduo que é 46XX, sexo cromossômico feminino, nós temos, então, aquela possibilidade dos 2 genes, o paterno e o materno, trabalhando corretamente. Então, aqui é um 46XX homozigoto saudável. Nós temos aquela possibilidade de um dos 2, ou que veio do pai, ou que veio da mãe, que não está trabalhando, e outro que está. E aqui, então, vem a casquinha de banana. Nessa situação aqui, a gente tem as 2 possibilidades. A gente pode ter tanto uma pessoa, 46XX, então sexo cromossômico feminino, né, uma mulher, uma menina, que tem a condição, que é paciente, que é afetado, mas a gente também pode ter uma situação que é saudável. Isso vai variar conforme o gene, então tem alguns genes em que se a mulher tiver uma alteração, ela é saudável, ela é portadora, ela pode ter filhos que tenham a doença, mas também tem alguns genes em que se a mulher tiver uma alteração apenas, ela já tem a doença também. Essa é uma pegadinha da herança ligada ao X, que a gente sempre tem que revisar os casos que já foram publicados, o que já se sabe sobre aquele tipo de CDG ligado ao X, porque isso pode variar. E quando a gente tem, então, tanto o gene do pai quanto o gene da mãe alterado, que é uma situação mais rara, mas pode acontecer, nesse caso aqui, então, a pessoa 46XX, sexo cromossômico feminino, é homozigoto ou heterozigoto composto, e vai ser, então, afetada, porque vai ter uma atividade do gene muito mais baixa. E para aquele indivíduo 46XY, que é sexo cromossômico masculino, ele tem apenas um X, tá? Lembrem disso. Então, no caso, quando o gene dele está trabalhando, tá ok. Ele é hemizigoto saudável, ele tem um gene trabalhando, ele não tem nenhuma questão de saúde. Mas quando esse gene dele não está trabalhando, ele é um hemizigoto com variante, ele é então paciente, porque a atividade dele está muito mais baixa, certo? Então, a herança ligada ao X, ela é mais complexa, ela é um pouco mais difícil, a gente tem que ter muita atenção, muito cuidado com ela,
Porque a gente pode ter situações em que a mulher que tem apenas uma alteração no X, ela já vai ter sintomas, ela vai ter a condição, ela também vai ser paciente, e aí ela pode ter filhos, tanto homem quanto mulher, que vão ter a condição também. A gente tem, então, o homem que tem a condição também, e ele pode ter filhas que tenham a condição também. Ele não vai ter filhos porque ele vai transmitir o cromossomo Y, não o cromossomo X, para os filhos. E tem aquela situação em que a herança ligada ao X não vai afetar a mulher, vai afetar apenas o homem. Então, o homem ele pode ter filhas portadoras, filhas que vão ser pessoas saudáveis, mas que depois, futuramente, pode ser que tenham um filho homem que tenha a condição. Então, tem essa diferença na herança ligada ao X que é importante a gente ter bastante atenção, certo? É importante, então, para finalizar essa parte das heranças e do trabalho do gene, vocês entenderem que quando a gente tem um gene que não está trabalhando corretamente, ou seja, que ele tem uma mutação, tem uma variante genética, isso pode variar o trabalho que ele está desempenhando conforme a mutação que ele tem. Então, um gene, quando ele tem uma mutação ou variante patogênica e ele tem a sua função comprometida, ainda assim ele pode trabalhar um pouco, ele pode ter uma atividade residual. E é por isso que pacientes com o mesmo tipo de CDG, se a gente pega um paciente PMM2-CDG e outro paciente PMM2-CDG, eles não são iguais. Eles são diferentes em relação aos sintomas, em relação à evolução, com que idade apareceu, se foi leve, se foi moderado, se foi grave aquele sintoma ou sinal, por causa disso. Porque o que vai ajudar nessa diferença, além de, claro, da idade do diagnóstico, dos cuidados que a criança recebe, enfim, de outros fatores em relação à saúde da criança, uma coisa que vai fazer diferença é também o tipo de mutação, o tipo de variante que ocorre naquele gene. Então, dependendo de quão comprometedora essa variante, a gente vai ter talvez um nível um pouquinho maior ou menor de atividade residual, como mostra aqui a figura. Então, a gente pode ser que tenha aquele gene que está trabalhando mais ou menos, aquele que está meio ali apressado, aquele que está cansado e aquele que não está trabalhando praticamente nada. Isso vai variar de paciente para paciente, conforme a mutação, a variante patogênica que está presente no gene, certo? E a espécie humana tem entre 20 mil a 25 mil genes, foi um dado que eu não trouxe lá no início para vocês, deixei aqui para o final, para falar que desses 20 a 25 mil genes que nós temos, já foram associados a algum tipo de CDG. Então, nós temos aí mais de 150 tipos de CDG já descritos na literatura. É provável que venhamos a ter mais, né? A cada ano que passa, surgem novas descrições de CDGs. E em relação à apresentação clínica, que a gente chama de fenótipo, ou seja, como aquela CDG se apresenta em relação a sinais e sintomas, nós temos mais de 190 tipos. Então, é um número que a gente segue contando, né, um dos maiores grupos de doenças, dentro da genética médica, da genética humana, e é provável que nós tenhamos aí novos tipos descobertos ao longo do tempo, tá? E aqui a gente tem uma figurinha mostrando como foi a distribuição da descoberta desses genes ao longo do ano, e em relação ao tipo, né, lembrem que eu falei lá no início da classificação, o tipo de CDG, se é de N-glicosilação, se é de O-glicosilação, se é de biossíntese GPI, se é de lipídios, ou se é de outros defeitos de glicosilação. A PMM2-CDG é a forma mais comum, né, a primeira descrita ali nos anos 80, eu vi que tem muitos pacientes PMM2-CDG na associação, é esperado, mas ao longo do tempo, né, de lá para cá, nós tivemos várias outras CDGs sendo descritas, né, temos algumas que eu sei que tem representação na associação, então a LG6, MAGTI, a LG3, SSR4, PGM1, várias outras, então, e como eu comentei, provavelmente teremos aí ao longo do tempo várias outras CDGs surgindo, vários outros pacientes sendo diagnosticados, e é o que a gente tem de previsão em relação às descobertas, aos avanços nesse grupo de doenças que são os CDGs, tá? Lições para levar, né, lembretes para levar. Então, CDG é um grupo de mais de 150 doenças raras, são erros inatos do metabolismo da glicosilação, podem ter apresentações clínicas muito variadas, com muitos sinais e sintomas possíveis. São causados por alterações genéticas, então, que levam a um comprometimento da função de um gene e sua correspondente proteína.
são hereditários, né, então podem se repetir na família, e a atenção aos sinais e sintomas é fundamental para o diagnóstico precoce, que é o tema da próxima aula, tá? Então, aqui ficam os meus agradecimentos. Eu quero encerrar essa aula, estou aqui dentro do tempo, estou vendo aqui no relógio, com, novamente, um agradecimento à Associação CDG Brasil, mas também um voto de solidariedade aos gaúchos, né, a professora Ida e a doutora Carolina, e também o Rodrigo, são gaúchos, vão seguir aí com vocês no evento. Eu aprendi sobre CDG, né, tive a oportunidade de trabalhar, de conhecer esse grupo de condições morando em Porto Alegre, estudando com a Ida e com a Carol. Então, elas hoje são minhas amigas, são parceiras de trabalho, mas eu quero deixar aqui uma solidariedade, né, um voto de que esse momento dificílimo que os gaúchos estão passando vai ser superado, né, vocês vão conseguir, sem dúvida, se reerguer. Sei que tem pacientes gaúchos, foi comentado mais cedo que tem uma mãe, né, que está trabalhando como voluntária, isso é muito bacana, então fica aqui essa figurinha de que o sol vai raiar de novo no Rio Grande do Sul e os gaúchos vão superar tudo isso que está acontecendo, tá joia? Obrigado, pessoal. Excelente, doutor Tiago, muito obrigada. Certinho no tempo, né? Acho que Sim. foi muito esclarecedor. Eu vou passar para a Tati. Temos algumas perguntas aqui no chat, passar para a Tati fazer as perguntas, e daí nós temos 15 minutinhos para esse momento. Se por um acaso alguma pergunta passar desse tempo, daí a gente, se der os 15 minutos e passar, a gente direciona para o próximo médico, ok? Para a gente não atrasar a agenda de todos, porque tem médicos que estão fora do Brasil, em congresso também, então nós fazemos dessa forma, tá bom? Tati, você consegue começar aí com a primeira pergunta? Oi, consigo sim. Vamos lá. No caso de herança autossômica recessiva, a inseminação artificial seria um método 100% eficaz para não ocorrer alteração genética em um próximo filho? Como ela funciona de fato? Ótima pergunta. Então, assim, como é que funciona? Na realidade, o termo mais correto é fertilização in vitro. A inseminação artificial é um termo que se refere a uma outra questão. A fertilização in vitro, como é que ela funciona? Ela vai pegar o gameta da mãe, que é o óvulo, e o gameta do pai, que é o espermatozoide, e vai formar ali um embriãozinho no laboratório, certo? Então, vai formar ali um princípiozinho de bebê no laboratório. Aquele embrião, ele vai então se desenvolvendo, ele vai crescendo, e chega um determinado momento em que a gente pode fazer uma biópsia embrionária, a gente pode tirar um pedacinho daquele embrião e fazer o teste genético, o mesmo teste genético que foi feito na criança ou no adulto, CDG, a gente faz no embrião, tem essa possibilidade também. E aí a gente vê se aquele embrião, ele tem ou não as duas mutações. Se ele tiver as duas mutações, se ele tiver herdado do pai ou da mãe, ele pode ser então arquivado, né? E se ele não tiver, se ele tiver apenas uma ou tiver nenhuma mutação, ele pode ser então colocado no útero da mãe. E isso de maneira bem simplista, tá? Aí existem várias questões referentes à legislação brasileira, né, do tempo de arquivamento, de quantos embriões podem ser implantados no útero da mãe, mas é a maneira, digamos, segura de que uma família, um casal que é heterozigoto, que tem um filho já com a CDG de herança autossômica recessiva, tenha um outro filho que não tenha a condição. Existem outras possibilidades, tem a doação de gametas também, então quando utiliza um gameta que não é daquele pai, é de um doador anônimo, ou um óvulo que não é daquela mãe, é de uma doadora anônima, isso também é possível pela legislação, tem a possibilidade de adoção também, né? O processo de fertilização in vitro, ele é um processo que não acontece no SUS, com raríssimas exceções, é um processo caro, né? Então, é bem importante que a família esteja muito orientada sobre como ele acontece, quais são as possibilidades dele dar certo, quais são outras questões que podem acontecer por conta da fertilização in vitro. Então, aí vale a pena uma conversinha de 1 hora, pelo menos, uma consulta demorada com o seu médico ou sua médica, para entender melhor sobre esse processo de fertilização in vitro e outras opções reprodutivas. Mas eu costumo sempre dizer que um casal que tem condição genética na família sempre vai ter possibilidade de ter outro filho ou outra filha, tá? Existem caminhos, é só o casal
né, em acordo, não é o médico que decide, o médico não decide nada por ninguém, é só o casal tomar junto a decisão de qual vai ser o método mais adequado para eles. Certo. Vamos para a próxima pergunta. No Brasil já tem uma forma de, dentro da barriga da mãe, alterar o gene defeituoso por um novo filho nascer saudável? Meu esposo já fez vasectomia, mas é uma dúvida geral. Olha, o que a pessoa colocou, né, a Juliana, ali a pergunta, alterar o gene defeituoso. Isso é um tipo de tecnologia muito avançada, que para algumas doenças está começando a surgir, né, a medicina avança e avança rápido, então é possível que no futuro isso seja possível, mas no momento ainda não existe ainda uma edição gênica para CDG, até onde vai o meu conhecimento. E existem algumas terapias que estão sendo desenvolvidas, algumas terapias gênicas, não é bem edição gênica, é terapia gênica para algumas doenças, então já existem até terapias gênicas aprovadas no Brasil, sendo utilizadas, incorporadas ao SUS, mas edição gênica, né, realmente alterar o gene defeituoso, é uma outra etapa que a ciência provavelmente vai avançar nos próximos anos, nas próximas décadas, mas por enquanto ainda não. Correto. A terceira pergunta é: existe alguma forma nova de identificar a alteração genética na gestação? Porque aqui durante o pré-natal todos os exames eram normais, somente na 35ª semana apareceu alterações em tamanho de rim e coração. Ótima pergunta. A gente escuta muito esse tipo de pergunta em relação ao pré-natal e ao teste do pezinho, né? O pré-natal, ele é desenhado, tanto no SUS quanto no particular, no convênio, ele é desenhado para avaliar algumas questões da saúde da mãe, né, para cuidar da gestante, para que ela, né, tenha esse período da gestação com tranquilidade, e também para cuidar do bebê, do feto. Mas os exames que são feitos no pré-natal, sejam os exames de sangue, sejam as ultrassons, eles não são feitos para todas as doenças que existem, né? Eles são feitos para aquelas que são mais comuns e aquelas que a gente pode fazer alguma prevenção, a gente pode fazer alguma coisa que vai mudar a situação. A mesma coisa em relação ao teste do pezinho, depois a Carol vai comentar aí sobre o teste do pezinho. Então, tem como fazer o exame no pré-natal, sim, mas é o exame específico para CDG. Numa gestante que ela está fazendo ali os seus exames, está fazendo as suas triagens, está fazendo as suas ultrassonografias, não vai ter um exame específico para CDG, assim como não vai ter para praticamente quase nenhuma doença genética. Agora, se na família tem um caso já de CDG, então é um casal que já teve um bebê com CDG, aí pode ser feito um teste no pré-natal, mas aí tem que ser muito bem avaliado, muito bem discutido, se vale a pena fazer esse exame ainda no pré-natal. Por quê? O exame no pré-natal, ele vai provavelmente exigir uma coleta do líquido amniótico, que é aquele líquido que circula o bebê, né, dentro da barriga da mãe, ou de cordão umbilical, e isso é um processo que tem suas complicações, não é um processo tão simples, e dependendo do momento da gestação, nem dá para fazer. Se a gestação for muito no início ou muito no final, nem dá para fazer esse tipo de exame. E também tem que ver a questão, se fizer o diagnóstico pré-natal de CDG, isso vai mudar significativamente alguma questão na gestação, né? Vai ser possível fazer alguma coisa por essa criança muito cedo? É questionável, é discutível. Dependendo da situação, se é um casal que já tem um filho, CDG, engravidou, né, estão naquela dúvida, poxa, o médico geneticista explicou para a gente que a gente tem 25% de chance de que esse bebê tenha também CDG, tenha também a doença do irmão ou da irmã. Vale talvez a pena considerar de fazer o exame logo após o nascimento, né? Logo após que a criança nascer, o bebezinho já coleta dele próprio, não coleta nada ainda na barriga da mãe, e aí faz o exame já após o nascimento, né? Também não vai demorar muito. Mas, sim, é possível fazer durante o pré-natal. Agora, sim, a maioria das gestantes não vão saber que tem um bebê com CDG, porque não vai ter uma investigação direcionada para isso, né? Pode ser que apareça uma alteração
de sistema nervoso central, né? A ultrassom mostra que tem uma malformação de cérebro, a ultrassom mostra que tem uma malformação de coração, mas isso pode significar várias outras condições, né? Então, para pensar especificamente em CDG, realmente vai ser um pouco mais improvável, mais difícil, a não ser que tenha na família história já de CDG. Ok, Ótimo, perfeito. Uhum. perfeito. Apareceu umas 3 perguntinhas aqui. Daí vamos fazer a seguinte, Tati, eu acho que você vai para a próxima, que é da Débora ali, né? E daí nós temos 10 minutos, daí vamos deixar o doutor responder, se der tempo a gente puxa mais uma, né? Se não der tempo, a gente reserva essa pergunta daí para o próximo médico, tá bom? Tá, ok. O exoma deu defeito congênito da cristalização tipo 1A PMM2 e abaixo dessa informação estava: não é possível concluir de forma definitiva se as variantes identificadas encontram-se em alelos distintos. Abre parênteses, em trans, fecha parênteses. Ou no mesmo alelo. Contudo, considerando o quadro clínico informado, é alta a probabilidade de se encontrar em trans. Acredito que seja uma dúvida até mais pessoal, né? Talvez na interpretação, não sei se o doutor Sim, só lendo assim consegue ajudar, ou se é conseguiria. muito, ou se precisaria, imagino que teria que avaliar a criança clinicamente, enfim, com a palavra, mas fique à vontade se não for possível responder. A gente comentou, né, que às vezes são questões muito pessoais, não é possível retornar, né? Certo. Então, assim, essa dúvida, ela é uma dúvida interessante. Aí é uma dúvida que fica até também para a aula da Carolina. Mas aí o que acontece? Um exame genético, ele não é um exame fácil de interpretar. Isso é uma primeira coisa que todo mundo deve ter em mente, profissional de saúde e não profissional de saúde. E eu sempre costumo dizer, eu levo uma frase que um professor meu falou na faculdade para a vida, que é um médico, ele tem responsabilidade sobre o exame que ele solicita. Então, o profissional que solicitou esse exame, o exoma, ele tem que saber interpretar o que é essa frase aí, tá? Mas vamos lá, vamos ajudar. Quando o exame, o exoma, ele encontra duas variantes diferentes no mesmo gene, ele não vai conseguir dizer se aquelas duas variantes, elas estão no gene que veio do pai, se as duas variantes estão no gene que veio da mãe, ou se uma variante está no gene do pai e uma variante está no gene da mãe. Quando as duas variantes estão no mesmo gene, seja do pai ou da mãe, é o que a gente chama em cis, e isso não causa doença, porque a doença, lembrem daquela figurinha que eu mostrei, tem que ser os dois funcionários sem trabalhar direito, né? Tem que ser os dois genes sem trabalhar direito. Então, se as duas variantes, as duas mutações, pode ser duas, pode ser três, pode ser quantas forem, mas se elas estiverem no mesmo gene, elas não vão causar doença. A gente tem que ter uma variante em cada gene, que é o que a gente chama de trans. Talvez alguns de vocês já se perguntaram assim, quando o profissional solicitou o exame genético do filho ou da filha de vocês. Precisa fazer o meu exame da mãe também? Precisa fazer o meu exame do pai também? Talvez alguns de vocês tenham se perguntado isso, né? A gente pede o exame dos pais justamente numa situação como essa, para entender melhor, para tirar conclusões sobre o exame da criança, do paciente. Então, a conduta do colega, na verdade, foi correta. Ele pediu outros exames da criança para entender melhor a clínica da criança e, nesse caso, né, fica aí como sugestão, que também seja feito o exame genético do pai ou da mãe para determinar se essas duas variantes, essas duas mutações estão em trans e ajudar a fechar o diagnóstico. Nesse momento, o diagnóstico não está fechado, tá? E aí ali a pergunta, né, o exoma é sempre definitivo? Não. Na medicina, a gente não pode usar sempre nem nunca. O exoma, na verdade, é mais fácil o exoma não ser conclusivo do que ele ser conclusivo. Então, é um casinho que precisa ser um pouquinho mais aprofundado, o diagnóstico não está fechado, mas eu acho que o colega está no caminho correto, né? A geneticista pediu outros exames, está no caminho correto para fechar esse diagnóstico ou afastar. Ótimo, Tati, temos 6 minutos, eu acho que a gente pode passar para da Yulia, né? Sobre... Encontrou aí, Tati? A próxima pergunta? Isso, a gente tem um tempinho, acho que vai dar certo.
Vamos lá. Yulia, né? Isso, uhum. Ela está querendo saber se o senhor tem algum conhecimento sobre o desenvolvimento da terapia genética para o gene PIGA. Terapia gênica, né? Gênica, Gênica, isso. Sim, tem algumas coisas bem legais saindo de terapia gênica. E vejam, terapia gênica é diferente de edição gênica, que foi aquela pergunta anterior, né? Se dava para alterar o gene, são coisas um pouco diferentes. Mas eu vou deixar essa resposta para a aula do Rodrigo, que vai ser a última aula, e eu acho que vai ser bem bacana, porque sim, tem algumas coisas saindo de terapias promissoras para CDG, mas aí vamos deixar o suspense para a última aula para que ele possa comentar, tá? Mas tem surgido sim algumas coisas de terapia gênica, inclusive para o PIGA. Obrigada. Uhum. E, Tati, temos 4 minutinhos, acho que eu vou fazer a última, então, aqui, que é da Emily, que ela tem 2 filhos com CDG PIGN, doutor. Nos exames genéticos mostra uma variante patogênica da mãe e uma variante do pai como VUS. Poderia explicar? Não sei se é fácil, né? E se isso ocorre com muitos casos de CDG. Essa também eu vou deixar para minha colega, minha professora e amiga Carolina, que está ali se coçando, eu acho, para responder essa também, porque isso é uma situação muito comum que pode acontecer, tá? É quando a gente tem variantes genéticas em que o impacto dessa variante talvez não cause doença nenhuma, tá? Talvez seja uma variante que é uma alteração familiar benigna, que não muda o trabalho do gene, ele vai continuar trabalhando bem. Então, essas VUS, né, variantes de significado incerto, elas são variantes que a gente tem que prestar muita atenção, tomar muito cuidado com elas, porque às vezes elas não representam diagnóstico nenhum, e cada caso tem que ser avaliado com muito cuidado, tá? VUS não fecha diagnóstico. E como o CDG é uma condição genética, né, para a vida toda, a gente não pode voltar atrás. Eu não posso dizer para uma família que a criança tem CDG e daqui a um tempo dizer que não tem. Isso não existe. Então, a gente tem que dar um diagnóstico definitivo, e um diagnóstico definitivo, ele exige um cuidado, uma atenção, né, importantes para que a gente faça o que é correto. Tá joia? Tá ótimo. Então, tá bom. Então, com isso, a gente encerra aí a participação do Dr. Tiago. Queremos agradecer muito em nome da associação por aceitar o convite, por essa aula belíssima. Acho que ficou muito, muito didático, né? Adorei. Imagino que todo mundo conseguiu ver os desenhos ali, fica fácil para a gente entender. Obrigada pela dedicação. Não sei se o senhor pode depois compartilhar essa apresentação com a gente, para a gente ter, né, em nossos registros, para famílias que vão entrar também. Todo mundo aqui está mandando palmas e elogiando, né, que sempre foi excelente, muito esclarecedor. E então, muito obrigada, agradecemos agora, e a gente vai fazer então um intervalo de 5, no máximo 10 minutos, são 10h30 agora, a gente retorna 10h40 para dietas, enfim, atividades das mamães aí de todos nós,